Bem-vindo ao canal Mistérios. Sou uma mulher na casa dos 30 anos e trabalho meio período em uma loja de roupas enquanto estudo na universidade. Eu amo meu trabalho, mas há uma colega lá que eu simplesmente não suporto, e as coisas têm piorado ultimamente. Vou chamá-la de Aline e seu noivo de Ellie. Vou descrevê-los brevemente. Aline tem 55 anos e é muito masculina, com cabelos muito curtos e veste roupas masculinas, o que não me incomoda. Ellie tem 60 anos, usa uma bengala e é extremamente alto. Aline tem dentes faltando e cheira muito mal. Ellie também tem um cheiro ruim, mas tem todos os dentes. Ambos têm sotaques ásperos, e consigo perceber que são originalmente de uma área áspera da cidade em que residimos. Agora com a história. Quando conheci Aline pela primeira vez, ela ignorou completamente minhas tentativas de me apresentar, o que achei incrivelmente rude. Nos encontramos mais 3 vezes, e todas as vezes ela me ignorou completamente, apenas ficou me encarando. Um dia ela veio falar com meu gerente sobre algo, e minha outra colega, a quem todos chamam de Belina, me perguntou na frente de Aline se eu já tinha conhecido ela. Eu disse que sim, que já tinha dito olá para ela algumas vezes. Mesquinho eu sei, mas o problema não era eu, e Aline estava me irritando. Belina nos apresentou, e Aline ficou nos encarando sem dizer nada. Belina perguntou há quanto tempo eu estava trabalhando lá, e Aline novamente não disse nada. Neste ponto, Belina nos encarou e tentou mais algumas vezes. Na 6ª tentativa, Aline finalmente me reconheceu. Durante todo o tempo ela estava na área de estoque, que fica atrás das colinas, e ficou me encarando. Eu sentia os olhos dela em mim, e toda vez que me virava, ela estava me olhando. Achei isso assustador, e Belina me disse que era estranho Aline ser tão rude e distante comigo. Ela me disse que a personalidade de Aline é muito alta e ousada, e que ela não é nada tímida. Sempre tenho cuidado com fofocas, então não disse muita coisa, apenas concordei que era estranho. Já tinha decidido que não gostava dela, mas teria que ser civilizada. Eu a via na rua às vezes quando estava esperando o ônibus para a universidade. Toda vez que a via ela apenas ficava me encarando. Contei aos meus amigos, e eles me disseram que ela parecia fascinada por mim. Eu realmente não conseguia ver como isso poderia ser o caso, mas ela claramente tinha algum problema comigo. A vi 2 vezes com um homem alto que depois descobri que era o parceiro dela. Ela só trabalhava um dia por semana, então não trabalhava comigo. Mas depois ela mudou o horário e começou a trabalhar 2 dias comigo. Eu realmente tentei ser legal, mas foi difícil. Na primeira vez que trabalhamos juntas, ela meio que reconheceu que me ignorou antes. Ela me disse que se lembrava de me ver por aí e então ficou me encarando. Começou a falar muito rápido, e eu fiquei honestamente surpresa que ela não estava me ignorando. Ela me contou várias coisas sobre sua vida pessoal, como ela tem um noivo chamado Lino, e ele tem 60 anos e ela 55. Eu disse que era bom que ela tivesse alguém que a fizesse feliz, porque ela me disse que ele era o mundo dela. De repente ela ficou agressiva do nada, dizendo sim, eu não me importo com o que qualquer um pensa, não damos a mínima. Fiquei muito surpresa com isso. Eu não tinha dito nada. Qualquer coisa julgadora ou negativa que eu tenha dito, eu disse a ela que não deveria se importar, contanto que eles estejam felizes, não é problema de ninguém. Ela ficou me encarando de novo e eu me senti desconfortável. Em seguida ela começou a me contar sobre sua vida sexual com ele, e eu me senti incrivelmente desconfortável. Não quero dizer minha idade, mas estou na casa dos 30 anos. Já tive minhas experiências, mas me sinto estranho falando sobre sexo com pessoas mais velhas. É diferente se somos amigos próximos, mas eu não conhecia a Aline, e aqui ela estava indo para detalhes extremos. Ela disse que, embora seja masculina, ela realmente gosta de ser submissa e adora quando Lino a leva para casa e faz com intensidade. Eu tentei apenas concordar e ser educada, mas me senti desconfortável. Quando voltei para casa naquela noite, comecei a me perguntar se estava sendo boba. Quero dizer, todos nós somos adultos aqui, talvez isso fosse normal e eu estava sendo reservada demais. Mas não pude ignorar que era realmente estranho. Na nossa próxima jornada juntos, tínhamos alguns vestidos sensuais para organizar. Aline estava animada e continuava dizendo como queria comprar tudo para Lino. Ela disse à nossa outra colega de trabalho que ela deveria comprar alguns para o namorado dela, e que era dever de uma mulher ser sexy para o homem. Isso sinceramente me fez revirar os olhos. Ela me perguntou se eu tinha um parceiro, e eu estupidamente disse que não, o que era verdade. Ela me interrogou mais e acabei contando a ela que estou solteira há cerca de 1 ano. Ela apenas ficou me encarando o dia todo, fazendo piadas sexuais, e a maioria delas nem era engraçada.
Novamente começou a falar sobre sua vida sexual comigo, e isso me deixou desconfortável. Ela costumava dizer todas essas coisas para mim e não para minha outra colega, o que eu percebi toda vez que estava trabalhando com ela. Ela simplesmente me irritava. Ela soltava gases constantemente ao meu lado e me contava que precisava ir ao banheiro. Ela cheirava muito mal, como mofo úmido. Notei que ela tinha alguns dentes faltando também. Ela continuava me dizendo que era tão masculina, mas tinha um homem e adorava ser submissa, e eu não entendia por que ela continuava falando sobre isso. Eu poderia ver que ela era masculina e deveria ser óbvio. Não me importo porque sou nada além de educada com ela, e ter um homem está tudo bem. Ela começou a ser agressiva com alguns de nossos outros colegas, gritando com alguém que ela queria trocar de turno, mesmo depois dele dizer que trocaria uma vez. Ela estava falando sobre Lino, e me disse que as filhas dele não estavam na vida dele. Ela me disse que as filhas dele eram egoístas e realmente xingou a ex-mulher dele. Tudo isso parecia sinais vermelhos para mim, mas é a vida dela. Ela me disse que as filhas dele queriam dinheiro dele e a ex queria tê-lo de volta, mas aparentemente Lino disse a elas que a Aline é muito melhor do que vocês e é mais sexy. Eu realmente tive que segurar minhas bochechas para parar de rir disso. Era tão embaraçoso, e às vezes o relacionamento dela parecia uma comédia. Então, ela começou a reclamar sobre a ex e as crianças e quanto as odiava todas. Isso me deixou irritada, e eu simplesmente a ignorei a partir desse ponto porque não queria brigar. Desde o início, eu realmente não gostava de Aline. Foi então que eu soube que ela era definitivamente uma pessoa verdadeiramente repugnante com quem eu nunca quis estar. Além disso, ela estava gritando tudo isso em uma loja onde qualquer um poderia ouvir. Foi tão desconfortável. Ela estava agindo como uma ameaça. Eu disse que precisava ir ao banheiro e saí por alguns minutos. Quando saí, ela também precisava ir e literalmente fedeu toda a loja. Quando saiu, ela me disse que eu tinha deixado o banheiro com um bom cheiro. Isso me deixou desconfortável, pois soou um pouco pervertida, mas tentei racionalizar dizendo a mim mesma que ela queria dizer que meu perfume ficou no banheiro. No entanto, duvido disso. Quando saí do trabalho naquele dia, 1 hora antes dela, ela me disse: "Você está bem, querida?", o que também me assustou. Nas semanas seguintes, ela continuou sendo a mesma, falando constantemente sobre sua vida íntima com muitos detalhes. Depois, começou a me questionar sobre a minha vida também, e eu disse que não me sentia confortável discutindo isso com ela. Ela ficou agressiva e me chamou de fresca, o que me irritou. Não entendo como é ruim não querer falar sobre sua vida amorosa com uma mulher aleatória. Então, ela perguntou se eu queria sair fora do trabalho com ela e Lino. Antes que eu pudesse responder, ela perguntou se eu já tinha conhecido Lino. Gaguejei que não estava certo, pois o tinha visto, mas não conhecia ele. Ela me disse agressivamente que eu já o tinha conhecido, que nos tinha visto, um cara alto com uma bengala. Fiquei novamente desconfortável. Por que ela estava tão agressiva e agindo como se fosse uma policial me interrogando? Eu disse que sim, que os tinha visto por aí. Ela me encarou e perguntou novamente se eu queria ir ao pub com eles. Eu disse que não, e ela me perguntou por quê. Quem pergunta isso? Também parecia estranho que uma mulher de 55 anos quisesse que uma garota da minha idade saísse com ela e seu noivo. Eu disse que estava ocupada, então ela bufou e disse que tinha dificuldade em acreditar que uma garota jovem como eu estivesse ocupada em um fim de semana para sair. Sua grosseria me deixou irritada, e eu disse a ela que estava ocupada naquela noite, e isso foi o fim. Contei aos meus amigos sobre isso, e um deles me disse que parecia que eles estavam tentando me envolver em homenagem. Pensei que ela estava brincando, mas ela estava falando sério. Ela me disse que Aline parecia muito estranha e assustadora, e para ficar longe dela. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu me perguntava se ela estava certa. Aline me conta detalhes específicos sobre sua vida íntima com Lino, e há também um incidente em que ela me disse o tamanho de seus seios e perguntou o meu. Eu me recusei a dizer e ela ficou brava. Ela fica me encarando o tempo todo, mas nunca conheci Lino pessoalmente. Isso me faz sentir mal só de pensar. Meu chefe é muito flexível com meu horário de faculdade, então pedi para trocar meus turnos para não trabalhar mais com Aline. Eu disse a ela que precisava mudar devido à faculdade, e ela rearranjou as coisas para mim. Não trabalhei com Aline desde então, e estou fazendo o possível para evitá-la, especialmente ficar sozinha com ela. Se ela tentar algo, estou pronta para me defender. Também decidi que preciso ser mais firme e talvez até rude com ela sempre que ela começar com suas bobagens. Nunca quero dar a ela a oportunidade de fazer algo estranho, se essa for realmente a intenção dela.
É assustador pensar que ela pode estar tramando algo, considerando que ela é muito mais velha do que eu e seu noivo parece tão estranho quanto ela. Só espero que ela nunca tente nada, e estou compartilhando a história para lembrar as pessoas de nunca serem passivas com alguém que está agindo de forma estranha, pois isso realmente pode encorajá-los. Isso precisa ser cortado pela raiz imediatamente. Só espero que Aline me deixe em paz a partir de agora, mas se não o fizer, contarei ao nosso gerente porque não permitirei que ela faça algo errado comigo. Toda essa situação tem sido muito estressante, mas estou feliz que, por enquanto, ela não conseguiu chegar até mim. Só espero que continue assim. Isso aconteceu em 2021, e eu não sabia de nada sobre o que estou prestes a contar a você até que minha mãe me contou ao encontrar um velho amigo que estava envolvido nessa situação toda. Minha mãe tinha ido a um supermercado e encontrou esse cara que chamaremos de McAllister. Enquanto conversavam, eles chegaram ao tópico de onde estão agora. McAllister ainda mora na mesma casa com sua família, e minha mãe estava prestes a dizer a ele onde morávamos até que ele disse: "Eu sei onde você mora, uma casa com uma porta vermelha na rua 30, certo?" Minha mãe ficou confusa e perguntou como ele sabia disso, e foi quando ele disse que saiu uma noite para pegar algo e que me viu. Deixe-me dar alguns detalhes aqui. Trabalhava em um posto de gasolina cercado por bairros, a 5 minutos a pé de casa. Fechava até meia-noite, e às vezes eu ia a pé para casa, mas na maioria das vezes um colega de trabalho ativava o alarme e me levava para casa. Mas nesta noite, o carro do meu colega estava cheio de coisas, então eu tive que andar. Isso não me incomodava, pois esses bairros são muito seguros, já que frequentemente via policiais para cima e para baixo na rua o tempo todo. De qualquer forma, McAllister me viu descendo a colina, e um carro estava dirigindo lentamente atrás de mim, então ele escolheu me seguir. Ao virar na minha rua, o carro estacionou para ver onde eu morava. McAllister virou na rua e fez um retorno no quintal de alguém, e agora ele estava virado para a saída da minha rua, e o carro que me seguia estava apontando para baixo na minha rua. McAllister abaixou o vidro, assim como o outro carro que tinha os 2 caras dentro, e ele disse: "Ei, você não precisa ficar seguindo esse garoto, deixe-o em paz." O motorista respondeu de volta: "Cale a boca, farei o que eu quiser." McAllister não gostou disso e sempre carregava uma arma. Ele literalmente a puxou e apontou para os homens, dizendo: "Quer repetir isso?" Os homens, agora aterrorizados, saíram correndo da minha rua. McAllister virou-se para ver se eu estava seguro e por pouco me viu fechar a porta vermelha da casa não muito longe da entrada da rua. Logo depois, deixei aquele emprego e descobri depois que tinha sido comprado por outra empresa. Descobri que minha chefe era viciada em crack, e minha família acredita que ela devia dinheiro a pessoas e disse a esses caras que eu tinha o dinheiro. Eu realmente espero encontrar McAllister novamente para agradecê-lo por me salvar de um assalto ou algo pior. Era novembro de 2022, e eu estava trabalhando em uma equipe de marketing para um escritório de advocacia muito bem sucedido. Tudo desandou quando um funcionário ruim foi demitido e se recusou a aceitar que nosso escritório estava seguindo em frente sem ela. Vou usar nomes diferentes para todos envolvidos nessa história, então vou chamá-la apenas de Tiffany. Tiffany era uma pessoa muito legal e gentil em nosso escritório. Ela sempre sorria e iluminava qualquer sala em que entrava. Todos pensavam que ela era uma ótima colega, mas sua ética de trabalho não estava à altura da quantidade de trabalho que recebíamos. Ela trabalhou aqui mais tempo do que a maioria dos colegas, mas sempre precisava fazer 1 milhão de perguntas para concluir tarefas simples. Ela também foi pega mentindo sobre ter ficado doente apenas para trabalhar em casa, e postava fotos no Face dela mesma no salão de beleza. Sua ética de trabalho precária finalmente a alcançou um dia, e um de nossos advogados a demitiu. Eu pude ouvir Tiffany chorando enquanto saía, mas ela implorava: "Por favor, eu vou melhorar, não me faça de palhaça, não me faça sentir como uma palhaça aqui." Eu podia ouvir John tentando acalmá-la, mas Tiffany simplesmente não parava de gritar: "Como você pôde fazer isso comigo?" Ao se aproximar da porta do escritório do principal advogado, John começou a dizer que ela tinha que sair agora e não perturbar, pois ele estava em uma reunião muito importante. "Você não pode fazer isso comigo", ela chorou ao sair do prédio. Também me lembro dela continuamente afirmando que não era palhaça e que não merecia ser demitida assim. Claro, no dia seguinte, havia sussurros e fofocas no escritório sobre o comportamento estranho de Tiffany. Foram feitas piadas e pequenos rumores, mas todos tentamos manter isso em segredo profissional.
Minha mesa ficava perto de uma janela, e eu podia ouvir um dos principais advogados conversando com o outro que a demitiu. Ele estava contando como Tiffany havia ligado para o celular dele várias vezes seguidas. Ele disse que bloqueou o número dela, mas estava dizendo a John que esperava que ela parasse. No mesmo dia, nosso escritório recebeu um e-mail através do formulário de contato principal. Esse formulário geralmente é usado por clientes em potencial para se informar sobre seus problemas legais, mas desta vez era Tiffany. O e-mail era longo e uma verdadeira salada de palavras. O nome no e-mail estava listado como palhaço, com o antigo e-mail de trabalho dela como contato. Dizia algo como: "Não posso acreditar que você faria isso comigo. Vocês devem realmente pensar que eu sou alguém que vocês podem contratar e brincar. Eu não sou palhaça e eu não aceito palhaçadas." No final da mensagem em caixa alta, lia-se: "Eu não sou sua palhaça." Pouco foi dito sobre este e-mail estranho. Nosso escritório meio que evitou o problema e tentou seguir em frente. Gostaria que as coisas tivessem sido abordadas mais cedo, porque a situação de Tiffany estava longe de acabar. Uma jovem, ilegalmente, disse que recebeu um e-mail da conta pessoal do Gmail de Tiffany. Eram imagens dos dois na nossa festa de Natal de 2021. A mensagem incluía um oi em vermelho. Acordei esta manhã muito triste. Tive um sonho na noite passada em que ainda estávamos na festa de Natal da empresa, nos divertíamos, e eu ainda estava trabalhando entre todos vocês. Lembro-me de você tentando me oferecer uma bebida, mas eu disse que não bebo álcool. Bem, algumas coisas mudaram desde que fui demitida. A pessoa encaminhou isso para recursos humanos e expressou preocupação com a própria segurança. Foi finalmente quando a empresa decidiu intervir. Eles nos enviaram um e-mail em massa dizendo que estavam cientes do assédio causado por Tiffany. Se alguém se sentisse inseguro no escritório, poderia trabalhar de casa. Eles mencionaram que atualizariam nossa segurança e gostariam que os funcionários os informassem sobre ligações ou e-mails estranhos. Isso foi demais para nós. Alguns de nós estavam genuinamente aterrorizados e não sabíamos o que diabos aconteceria a seguir. Quando trabalhava aqui, Tiffany realmente parecia uma senhora extremamente simpática. Ela sempre foi calorosa e gentil. Parecia não ser a pessoa brilhante, mas sempre iluminava nosso dia com sua atitude positiva. Estávamos todos muito confusos. O que aconteceu? Ela surtou? Estava passando por algo que nenhum de nós sabia? Sentíamos muita tristeza por ela, considerando que sempre parecia um pouco estranha, mas desta vez, seu comportamento era realmente bizarro. A empresa queria animar as coisas fornecendo bebidas, lanches e até nos permitindo usar fantasias se quiséssemos. Foi um dia muito divertido, e parecia que todos nós começamos a esquecer Tiffany, até a manhã seguinte, quando chegamos para trabalhar no dia 1º. Verifiquei meu e-mail para encontrar-me em um grande e-mail em grupo com quase todos os meus colegas de trabalho. O e-mail foi enviado para todos e incluía uma imagem perturbadora da antiga foto profissional de Tiffany que estava no nosso site. Parecia que ela tinha editado a foto para se parecer com um palhaço triste. Ela era uma mulher acima do peso com cabelo curto, mas na foto editada, seu rosto parecia pintado de branco, seus lábios eram vermelhos e estavam franzidos, seu cabelo parecia um grande afro vermelho e ela até desenhou um grande nariz vermelho redondo. O assunto do e-mail era palhaço triste e o corpo do e-mail dizia: "Sinto muita falta de todos vocês." Depois disso, nossa empresa envolveu a polícia para fazer uma verificação de bem-estar dela. Aparentemente, tudo estava bem com Tiffany quando verificaram. Parecia que isso finalmente encerrou o assédio dela. 1 ano se passou, e não recebemos mais mensagens estranhas dela, mas havia um boato de que quando nosso técnico de informática acessou o computador dela, havia centenas de fotos de palhaços. Não tenho certeza se acredito nisso, mas espero sinceramente que as coisas tenham melhorado para Tiffany.